Conheça a fascinante história do homem que se tornaria um dos maiores líderes da história, George Washington, nascido em 22 de fevereiro de 1732, em Pops Creek, uma região serena de Westmoreland County, na então colônia britânica da Virgínia. Seu berço foi uma terra de oportunidades e contrastes, onde o sonho de uma nação independente ainda estava por nascer. Seu pai, Augustine Washington, era um homem de visão e influência, membro da elite rural virginiana. Donos de vastas plantações de tabaco e empreendimentos de ferro, os Washington prosperavam em negócios que se estendiam até Maryland, em parceria com a poderosa Principal Company. Além de empresário, Augustine era uma figura ativa na comunidade, líder da milícia local, juiz de paz e xerife, demonstrando desde cedo o compromisso da família com o serviço público. Sua primeira união com Jane Butler em 1715 lhe deu 4 filhos. Após a morte dela em 1729, Augustine encontrou em Mary Johnson Ball, então com apenas 23 anos, uma parceira que traria nova vitalidade à família. Juntos, tiveram 6 filhos, sendo George o primogênito desse segundo casamento. Mary, por sua vez, tinha uma história de superação. Órfã aos 12 anos, herdou 400 acres de terra e foi acolhida pelo amigo da família George Screed, que a apresentou a Augustine. Quando deu à luz seu primeiro filho, não hesitou em homenagear aquele que lhe abriu as portas da felicidade. Criado para ser um súdito leal à coroa britânica, o jovem George cresceu em meio às vastas planícies de Virgínia, onde imensas propriedades e vilarejos pitorescos moldavam o cenário. Embora a família não pertencesse à nobreza europeia, seu status na colônia era invejável. Com mais de 10.000 acres de terra e negócios diversificados, os Washington desfrutavam de uma posição privilegiada. No entanto, essa prosperidade tinha um lado sombrio, construída sobre o trabalho árduo de pessoas escravizadas que sustentavam suas plantações. A infância de George foi marcada por privilégios e desafios. Enquanto seu pai viajava constantemente para gerenciar suas propriedades, a família se mudava com frequência. Primeiro para Little Hunting Creek, uma propriedade de 2.500 acres às margens do Potomac, e depois para Ferry Farm, às margens do Rappahannock, de onde podiam avistar o movimento dos navios carregados de tabaco e ferro, mercadorias que impulsionariam os primeiros passos da Revolução Industrial. Esses produtos enriqueciam a Virgínia, mas também alimentavam os sonhos de um futuro ainda desconhecido. Uma figura central em sua formação foi o meio-irmão Lawrence, 14 anos mais velho. Educado na tradicional Appleby Grammar School, Lawrence serviu como capitão na Guerra do Jenkins Ear, um conflito contra a Espanha que testou sua coragem. Apesar das derrotas e das condições adversas, ele retornou como um herói local, assumindo o cargo de adjunto-geral da Virgínia. Quando herdou Little Hunting Creek, rebatizou-a de Mount Vernon, em homenagem ao almirante Vernon, seu antigo comandante. George admirava profundamente esse irmão, que representava tudo o que ele almejava ser. Mas o destino reservava um golpe duro. Em abril de 1743, Augustine faleceu, deixando George, então com 11 anos, órfão de pai. Herdando uma parte de Ferry Farm, o menino passou a ser criado sob a rígida disciplina de Mary, cuja relação com o filho era respeitosa, porém distante. Cartas endereçadas à honrada senhora revelam o formalismo que marcava seu vínculo. Para escapar dessa atmosfera opressora, George encontrava refúgio nas visitas a Mount Vernon, onde a influência de Lawrence e o ambiente mais livre o inspiraram. Sua educação foi modesta, mas suficiente para desenvolver habilidades essenciais. Com um talento natural para matemática e negócios, ele devorava livros de história, filosofia e até romances populares. Ativo e aventureiro, passava horas nadando no Rappahannock e dominando a arte da equitação, habilidades que mais tarde se revelariam cruciais em sua jornada militar. Assim se forjou o caráter de um homem que, contra todas as expectativas, lideraria uma revolução e daria origem a uma nação. Sua história não é apenas um relato do passado, mas um legado que continua a nos inspirar. Embora sentisse um leve arrependimento por não ter dominado o francês, o latim ou outras disciplinas que tanto o fascinavam, Washington jamais permitiu que a falta de educação formal limitasse sua ambição. Enquanto os intelectuais de sua época, como Adams, Jefferson e Hamilton, brilhavam com teorias e debates filosóficos, ele se destacava por algo ainda mais raro, a capacidade de transformar ideias em ação. Sou um homem prático, costumava dizer, e essa pragmática genialidade seria a marca de sua liderança. A morte precoce do pai o havia deixado órfão de orientação,
mas em Lawrence, seu irmão mais velho, encontrou não apenas um mentor, mas um espelho de suas próprias aspirações. Quando Lawrence foi eleito para a prestigiada House of Burgesses e desposou em Fairfax, herdeira de uma fortuna territorial que se estendia por milhões de acres, o jovem George viu-se imerso em um mundo de oportunidades. A família Fairfax, com sua influência e conexões transatlânticas, abriu portas que nem mesmo a ambição mais ardente poderia forçar. O coronel William Fairfax, patriarca da família, enxergou no adolescente Washington um potencial que poucos notavam: disciplina, inteligência prática e uma determinação inquebrantável. Mas o destino, como sempre, tinha seus próprios planos. Em 1746, quando Mary Washington vetou a entrada do filho na Marinha Real, temendo perder sua mão de obra na fazenda, o que poderia ter sido um revés se transformou em uma bênção disfarçada. Aos 15 anos, George voltou-se para a agrimensura, uma profissão que naqueles tempos de expansão para o oeste, era tão estratégica quanto lucrativa. Com bússola e cadeia de medir em mãos, ele aprendeu a decifrar a linguagem da terra, os contornos dos rios, as curvas das montanhas, os segredos escondidos nos mapas. Essa habilidade não apenas enriqueceu seu patrimônio, aos 20 anos, já possuía 2.000 acres, como forjou nele uma compreensão geopolítica que seria decisiva em suas futuras batalhas. A tragédia, no entanto, voltaria a bater à sua porta. Em 1752, a tuberculose ceifou a vida de Lawrence, deixando George não apenas devastado, mas também herdeiro de um legado pesado: a administração de Mount Vernon e a responsabilidade de honrar o nome da família. Foi nesse momento de luto e transição que o governador Dinwiddie, reconhecendo sua competência, lhe ofereceu uma chance de redimir a dor com glória. Aos 21 anos, Washington foi nomeado adjutante-geral da Virgínia, com a patente de major, o primeiro passo de uma carreira militar que mudaria o curso da história. O cenário não poderia ser mais inflamável. As 13 colônias britânicas, apertadas entre o Atlântico e os Apalaches, esbarravam nos domínios franceses, que se estendiam do Mississippi aos Grandes Lagos, como um muro intransponível. A região do Ohio, rica em peles e rotas comerciais, era o pomó de discórdia. Quando os franceses começaram a erguer fortalezas na área, Dinwiddie, acionista da Ohio Company, não hesitou. Enviaria um ultimato a Paris e, se necessário, usaria a força. E quem melhor para levar essa mensagem do que o jovem major, cujo espírito aventureiro e resistência física já eram lendários? Em novembro de 1753, Washington e uma pequena comitiva embarcaram em uma missão que testaria seus limites. Cruzar os Apalaches no inverno não era para os fracos. Neve, fome e o constante risco de emboscadas indígenas tornavam cada milha uma prova de sobrevivência. Mas ele não apenas sobreviveu, como retornou com informações preciosas, detalhadas em um relatório que, publicado em Londres, o transformou em celebridade instantânea. A coroa viu nele não apenas um soldado, mas um símbolo, a prova de que os colonos podiam ser tão destemidos quanto os generais treinados em Westminster. Quando, em abril de 1754, Washington partiu com 160 homens para construir um forte no Forks of the Ohio, o destino já havia traçado seu próximo ato. Ao chegarem, depararam-se com uma fortaleza francesa recém-construída, batizada de Forte Duquesne, em homenagem ao governador-geral da Nova França. Sem condições de enfrentá-los diretamente, Washington recuou estrategicamente, mas não sem antes deixar sua marca. Em 28 de maio, um encontro casual com um destacamento francês em Jumonville Glen escalou para um tiroteio, um episódio que, embora controverso, lhe rendeu elogios em Londres e o apelido de Herói do Ohio. Mas a vitória foi amarga. O assassinato do comandante francês, Joseph Colon de Jumonville, por aliados nativos de Washington, manchou sua reputação com acusações de brutalidade. Ainda assim, ele não vacilou. Enquanto as críticas ecoavam nos salões londrinos, ele já erguia Forte Necessity, uma fortaleza improvisada que, apesar de sua fragilidade, simbolizava sua determinação. E quando seu superior morreu em um acidente, o comando recaiu sobre seus ombros. Mais uma vez, o destino o empurrava para a grandeza, mesmo que por caminhos árduos. O que poucos percebiam era que, naquela floresta gelada, entre tiros e diplomacia, nascia não apenas um líder militar, mas o arquiteto de uma nação. Cada decisão de Washington, cada risco calculado, era um tijolo na fundação de algo muito maior do que ele próprio. E o mundo ainda não tinha ideia do que estava por vir. A derrota em Forte Necessity não foi um tropeço, foi o fogo que forjou o aço de seu caráter. Quando os aliados nativos advertiram sobre a vulnerabilidade da posição, Washington, ainda jovem e impetuoso, ignorou os conselhos.
Os reforços prometidos nunca chegaram. Os britânicos, abandonados à própria sorte, sucumbiram ao ataque francês em 3 de julho. 1/3 de seus homens caiu. A rendição foi amarga, mas a lição inestimável. Ali, entre a fumaça da derrota e o peso da responsabilidade, ele aprendeu o que nenhum livro de estratégia poderia ensinar: a arte de transformar erros em sabedoria. Poderia ter sido o fim. Um desastre desses quebraria qualquer homem comum. Mas Washington não era comum. Em semanas, o que parecia uma mancha em sua carreira se tornou um testemunho de coragem. A Virgínia, em vez de condená-lo, o elogiou. O destino mais uma vez lhe estendeu uma segunda chance, porque grandes homens não são definidos por suas quedas, mas pela altitude que alcançam depois delas. Então veio o golpe do acaso, a dissolução do regimento. Sem comando, sem propósito militar, Washington viu-se à deriva. Até que a fortuna, caprichosa como sempre, lhe sorriu. A morte da enteada de seu falecido irmão, Lawrence, abriu as portas de Mount Vernon. Não era herança, era um empréstimo da história, um palco onde ele poderia reescrever seu futuro. A propriedade, com seus campos ondulantes e o rio sereno, tornou-se mais do que um lar, foi o símbolo de uma nova identidade. Ali, entre as colunas de uma casa que ele mesmo moldaria, Washington começou a se reinventar, não mais apenas um soldado, mas um gentleman da Virgínia, um homem cujo nome ecoaria além das batalhas. Mas a guerra não havia terminado com ele. Em fevereiro de 1755, a notícia chegou como um chamado. O general Edward Braddock desembarcara com 2 regimentos britânicos, determinado a esmagar os franceses. Washington não hesitou. Deixou Mount Vernon aos cuidados do irmão, Jack, e partiu, não como um subordinado qualquer, mas como aide-de-camp de Braddock, um posto que falava tanto de sua reputação quanto de seu instinto por grandes causas. O general, porém, subestimava o inimigo. Enquanto Washington insistia em táticas ágeis, Braddock marchava com a arrogância de quem acreditava que disciplina e números bastavam. O resultado? Um desastre anunciado. Em 9 de julho, perto de Fort Duquesne, a floresta se transformou em armadilha. Os franceses e seus aliados nativos, mestres na guerra de guerrilha, dizimaram as colunas britânicas. Braddock caiu mortalmente ferido. Washington, porém, foi a tempestade em meio ao caos. Com 2 cavalos abatidos sob ele e balas rasgando o ar, permaneceu de pé, reunindo sobreviventes, provando que liderança não se mede por patentes, mas por ações. Quando a poeira baixou, o que restava do exército recuou, but not Washington's spirit. A Virgínia, reconhecendo sua bravura, o reconduziu ao comando do regimento. Dessa vez não como novato, mas como um líder temperado pelo fogo. Mas a coroa britânica, cega em sua hierarquia, negou-lhe a comissão real que merecia. Londres preferia investir em operações no Canadá, deixando as fronteiras da Virgínia à mercê de milícias indisciplinadas. Washington, porém, não era homem de se curvar à ingratidão. Enquanto treinava seus homens, transformando camponeses em soldados, ele também aprendeu uma lição mais profunda: a dependência da metrópole era uma corrente. E correntes, cedo ou tarde, são quebradas. Em 1757, a doença o derrubou. Febre, dor, a sombra da morte pairando sobre Mount Vernon. Mas até ali, deitado em sua cama, ele planejava. A propriedade não seria apenas uma casa, seria um legado. Um refúgio para um homem que já pressentia que seu destino estava além dos campos de batalha. E quando a saúde voltou, trouxe consigo uma surpresa: Martha. Martha Dandridge de Cuxis não era apenas uma viúva rica. Era uma força de natureza própria, quente onde ele era reservado, sociável onde ele era austero, uma parceira que entendia o peso de seus silêncios. Casaram-se em janeiro de 1759, e com ela veio não só fortuna, mas uma família, seus 2 filhos, Jack e Pat, que Washington adotaria como seus. Mount Vernon, agora, não era mais um sonho solitário. Era um lar, um império em miniatura, onde ele poderia governar com a mesma mão firme com que um dia governaria uma nação. Mas a guerra ainda o chamava. Em 1758, sob o comando do general John Forbes, Washington voltou ao campo de batalha, dessa vez, não como um jovem imprudente, mas como um estrategista. A tomada de Fort Duquesne foi quase anticlimática. Os franceses, sabendo que a derrota era inevitável, incendiaram a fortaleza e recuaram. Os britânicos a reconstruíram, batizando-a de Fort Pitt. E ali, nas cinzas do antigo forte, nascia também o germe de uma cidade, Pittsburgh, que um dia seria símbolo do poder de uma nova nação. Quando a Guerra Franco-Indígena terminou em 1763, Washington voltou a Mount Vernon não como um derrotado, mas como um homem que havia visto o futuro.
A experiência lhe ensinou que a lealdade à coroa tinha limites, que a verdadeira grandeza não vinha de Londres, mas da terra que ele mesmo ajudara a defender. E enquanto a Virgínia o elegia para a House of Burgesses, enquanto ele se debatia com dívidas e a arrogância dos agentes britânicos, uma ideia começava a tomar forma em sua mente, a de um país onde homens como ele, determinados, livres, donos de seu próprio destino, pudessem forjar algo maior do que um império, algo chamado América. Mas a terra não era apenas um campo de batalha contra a natureza ou os mercados voláteis. Era também um espelho que refletia as contradições de um homem que, enquanto sonhava com liberdade, dependia do trabalho alheio para sustentar seu sonho. Washington dedicou-se a Mount Vernon com a mesma disciplina que um dia aplicara aos campos de guerra, mas o tabaco, aquele ouro verde que enriquecera a Virgínia, revelou-se um mestre traiçoeiro. Os caprichos do clima, as oscilações dos preços em Londres, as dívidas que se acumulavam como nuvens de tempestade, tudo conspirava contra ele. Cada safra era um jogo de azar e o banco sempre ganhava. Os credores britânicos impassíveis cobravam suas libras enquanto ele, o herói de guerra, via-se reduzido a um mero devedor, refém de um sistema que premiava a metrópole e esmagava a colônia. Foi então que a terra lhe falou de outra maneira. Não com as folhas amargas do tabaco, mas com os grãos dourados do trigo, o milho que brotava generoso, o cânhamo resistente como os homens que o cultivavam. Washington ouviu. Abandonou a monocultura que o escravizava às flutuações do mercado e transformou Mount Vernon em um império de diversidade, cereais que alimentavam não só sua família, mas também os navios que desciam o Potomac, peixes salgados que cruzavam o Atlântico, farinha que se tornava moeda em portos distantes. Ele não estava apenas mudando de cultura, estava declarando independência econômica. Cada saco de grãos, cada barril de arenque era um golpe contra a dependência que Londres impunha. Mas havia um custo que nem mesmo sua contabilidade meticulosa poderia ignorar. 600 almas, homens, mulheres, crianças, cujos nomes ele conhecia, cujas vidas sustentavam a sua. A princípio foram apenas números em livros-razão, propriedades a serem compradas, vendidas ou hipotecadas. Até que não foram mais. Alguma coisa mudou nele, como um rio que lentamente corrói sua margem. Talvez tenha sido o olhar de uma criança separada da mãe no leilão. Talvez a memória de um soldado negro que lutara a seu lado nas florestas do Ohio, tão livre com um mosquete na mão quanto qualquer branco. O fato é que Washington parou de vender. Ordenou que as famílias não fossem separadas. Garantiu que os doentes recebessem cuidado. Não era abolição, ainda não, era o início de um desconforto que o perseguiria até o fim dos dias. Enquanto isso, do outro lado do oceano, os lordes do Tesouro Britânico contavam suas perdas. A guerra contra a França deixará a coroa falida e a solução, como sempre, foi buscar no bolso alheio o que faltava no seu. Primeiro veio o Stamp Act, um selo, um imposto, uma humilhação disfarçada de burocracia. Washington não foi aos extremos de um Samuel Adams, não queimou efígies nem incitou motins. Também não se curvou. Escreveu cartas afiadas como baionetas alertando que a Virgínia não pagaria por papéis que não havia pedido. Quando os mercadores de Boston boicotaram os tecidos ingleses, ele apoiou. Quando os tribunais ameaçaram fechar por falta de selos, ele sorriu. A lei foi revogada, mas o recado ficou. A paciência colonial tinha limites. Os Townshend Acts chegaram como um segundo hard mais sorrateiros. Desta vez, não era um selo, mas sim taxas sobre o chumbo, o vidro, o papel e o chá. Pequenas picadas calculadas para sangrar sem matar. Washington, porém, já não era o jovem coronel que aceitava ordens com um aceno de cabeça. Na House of Burgesses, ele se levantou ao lado de George Mason e ajudou a redigir resoluções que ecoaram como tiros de canhão. Somente os representantes eleitos pelos virginianos têm o direito de taxá-los. O governador Botetorte, com sua peruca empolada e ares de superioridade, dissolveu a Assembleia. Os burgesses simplesmente mudaram de endereço, reuniram-se na Raleigh Tavern, entre canecos de cerveja e juramentos, e aprovaram o boicote que Washington já praticava em Mount Vernon. Londres cedeu, parcialmente. Manteve apenas o imposto sobre o chá, um símbolo vazio de autoridade. O princípio é o que importa, murmuravam os radicais. E então, em uma noite gélida de dezembro, homens disfarçados de morraus transformaram o porto de Boston em uma xícara gigante de chá gelado. Washington condenou o vandalismo, propriedade privada é sagrada, escreveu, condenou ainda mais a resposta britânica. Fechar o porto de Boston? Castigar uma cidade inteira por um ato de alguns? Isso não era justiça. Era tirania.
Quando, em julho de 1774, ele partiu para Filadélfia como delegado da Virgínia no primeiro Congresso Continental, não levava apenas suas roupas de montaria. Levava uma certeza: a batalha pela América não seria travada apenas com palavras. E desta vez não haveria volta. Em Fairfax County não era apenas um nome entre muitos, era a voz que conduzia as decisões. Desde 1765, quando ao lado de George Mason forjou as Fairfax Resolves, Washington já deixara claro: impostos sem representação não eram apenas injustos, eram uma afronta à própria essência da liberdade. Aquele documento não era mera retórica, era um aviso. E quando, em 5 de agosto de 1774, a Virgínia o escolheu para integrar a delegação que rumaria ao primeiro Congresso Continental, não foi por acaso. Era o reconhecimento de que entre todos ele carregava algo mais pesado que espadas, a confiança de um povo cansado de se curvar. Filadélfia, setembro de 1774. O ar na Carpenter's Hall era denso com a urgência da história. Ao seu redor, os maiores oradores da época, Adams, Henry, Dickinson, desfiavam argumentos como espadas em duelo. Washington, porém, não precisava de palavras. Sua presença bastava. Quando falava, era com a economia de um homem que sabe o peso de cada sílaba. E enquanto os delegados debatiam, uma verdade silenciava a sala. A guerra não era mais uma sombra, era uma certeza se aproximando. Quando o nome de Washington surgia nos bastidores, não era como sugestão, mas como destino. Aos 42 anos, o homem que outrora evitara o centro das decisões agora se erguia como a única escolha possível. Não por ambição, ele jamais a buscará, mas porque a reputação que construíra em campos de batalha e salões políticos não deixava alternativa. O Congresso, por enquanto, contentava-se com medidas menos drásticas, a Continental Association, um boicote unificado às mercadorias britânicas. Mas todos sabiam, era apenas o prelúdio. Até que em 19 de abril de 1775, o primeiro sangue foi derramado. Lexington e Concord não foram apenas escaramuças, foram o estupim. Quando Washington chegou ao segundo Congresso Continental em maio, já não era mais um delegado. Era o homem que todos olhavam quando a palavra comando era sussurrada. Vestindo o uniforme de coronel, não precisou argumentar. Sua experiência falava por ele. Em 10 de maio, enquanto os delegados discutiam como transformar milícias desorganizadas em um exército, Washington já traçava mentalmente as linhas de batalha. 14 dias depois, o Congresso assumiu o controle das forças voluntárias que sitiavam Boston. E em 16 de junho, sem hesitação, nomeou o general e comandante-em-chefe do Exército das Colônias Unidas. A notícia o alcançou a caminho de Boston. Mas antes que pudesse assumir o comando, outro aviso chegou: Bunker Hill. 2.000 britânicos, liderados por Howe, tomaram as posições americanas, ao custo de 1.000 vidas. Para Washington não foi uma derrota, foi a prova de que aqueles fazendeiros, comerciantes e artesãos, mal armados e menos treinados, podiam sangrar o império onde mais doía. Quando finalmente chegou ao acampamento, sua primeira ordem não foi de ataque, mas de identidade. Não somos milícias de estados divididos, disse aos homens. Somos um exército. Um só. Mas a realidade era cruel. Dos 14.000 soldados sob seu comando, muitos mal seguiam ordens. A pólvora escasseava. As armas, quando existiam, eram obsoletas. E pior, em 1º de janeiro de 1776, os alistamentos expirariam. Washington tentaria tudo para convencê-los a ficar, promessas, apelos, até a vergonha de abandonarem a causa. Ao final do dia, apenas 10.000 permaneceriam. Desesperado, considerou recrutar negros livres, como já faziam em Massachusetts. Mas a Virgínia, sua terra natal, tremia ao pensar em armas nas mãos de escravos. Em outubro, cedendo ao medo dos senhores de plantação, proibiu negros no exército continental. Até que Lord Dumore, governador real da Virgínia, jogou lenha na fogueira. Ofereceu liberdade a qualquer escravo que desertasse para lutar pelos britânicos. Washington, então, não teve escolha. Se quisesse vencer, precisava daqueles homens, livres ou não. Ao final da guerra, 1 em cada 10 soldados continentais seria negro. O inverno se aproximava, e Mount Vernon teria que esperar. Em vez de voltar para casa, Washington chamou Martha. Não para ser uma espectadora, mas uma cúmplice. Ela seria seus olhos nos acampamentos, suas mãos nos feridos, sua voz nos momentos em que as dúvidas o assombravam. Enquanto os homens congelavam em tendas esfarrapadas, os políticos em Filadélfia ainda discutiam se deviam ou não declarar independência. Alguns, como John Dickinson, acreditavam que uma última petição ao rei poderia evitar a ruptura. Outros, como Adams, já sabiam.
Não havia mais volta. Até que, em janeiro de 1776, um panfleto incendiário chegou às mãos dos soldados, Common Sense de Thomas Paine. Suas palavras eram dinamite. O poder do rei é uma farsa, a independência uma necessidade. E então, como um sinal dos céus, em 17 de janeiro, Henry Knox chegou ao acampamento com um milagre. 59 canhões arrastados desde Forte Ticonderoga, através de neves e rios congelados. Washington não tinha pólvora para um cerco prolongado, mas tinha algo melhor, a chance de provar que aquele exército improvisado podia, sim, vencer. Com um empurrão estratégico e uma dose de audácia, as peças foram postas no lugar. Boston cairia. E com ela, o último resquício de dúvida. A América não estava lutando por concessões. Estava lutando por nascer. Os canhões foram posicionados com precisão cirúrgica nas alturas de Dorchester, como um aviso silencioso à coroa britânica. Boston não era mais deles. Daquela colina, a cidade se revelava em toda a sua vulnerabilidade, um tabuleiro onde Washington, com um único movimento, alteraria o curso da guerra. Na noite de 4 de março, sem um único tiro disparado, os vermelhos embarcaram em seus navios, humilhados. A vitória não foi apenas estratégica, foi psicológica. Sem perder um homem, o exército que muitos chamavam de milícia desorganizada havia expulso o império mais poderoso do mundo de uma de suas joias coloniais. Mas Washington sabia, o inimigo não desistiria tão fácil. Nova York, a próxima peça no jogo, era um prêmio tentador demais para Hall ignorar. Sua geografia, uma teia de rios, baías e ilhas, transformava a defesa em um quebra-cabeça mortal. E pior, a cidade fervilhava com lealistas, olhos e ouvidos dispostos a trair a causa continental a troco de um punhado de moedas ou da promessa de perdão real. Ainda assim, abandonar Nova York era impensável. Politicamente, era o coração pulsante da rebelião. Economicamente, sua queda seria um golpe de misericórdia. Tinham que segurar, e segurar tentaram. Com 23 mil homens sob seu comando, muitos deles fazendeiros com mosquetes enferrujados e pouca experiência, Washington treinou, cavou trincheiras e rezou. Enquanto isso, os Howe, os irmãos que comandavam o exército e a marinha britânicos, chegavam com 32 mil soldados e uma frota de 70 navios. Não vinham para negociar, vinham para esmagar. O primeiro erro foi em Long Island. Washington, desconfiado de um possível truque britânico, enviou apenas 6 mil homens para defender Brooklyn Heights, mantendo o grosso de suas tropas em Manhattan. Quando os britânicos desembarcaram 2/3 de suas forças na ilha, em 26 de agosto, os continentais ficaram encurralados. O sangue tingiu o chão, 300 americanos caíram. A derrota parecia inevitável. Mas a história não é feita apenas de batalhas. É feita de momentos onde o impossível se curva à vontade de um homem. Na noite de 29 de agosto, enquanto o exército britânico dormia sobre seus louros, Washington ordenou a evacuação. 9 mil homens, barcos, cavalos e canhões cruzaram o East River em silêncio, envoltos por uma névoa tão densa que parecia um manto divino. Quando o sol nasceu, os britânicos acordaram para encontrar apenas o eco de sua própria arrogância. O general havia escapado. A retirada para Nova Jersey foi um golpe amargo. Os fortes no Hudson, Washington e Lee caíram em novembro, forçando os continentais a uma fuga desesperada. As derrotas se acumulavam e com elas as dúvidas. Será que Washington era mesmo o homem certo? Até seu próprio subordinado, o general Charles Lee, conspirava nas sombras para tomá-lo. Mas o destino tem um senso de ironia afiado. Lee foi capturado pelos britânicos em dezembro, e suas ambições morreram com ele na prisão. O que restava do exército continental, menos de 4 mil homens, esfarrapados, famintos e à beira do colapso, cruzou o Delaware para a Pensilvânia. O Congresso, expulso de Filadélfia, refugiou-se em Baltimore. O inverno de 1776 não era apenas frio, era um túmulo aberto para a Revolução. Mas foi nesse momento de escuridão que Washington provou por que a história o lembraria. Na véspera de Natal, enquanto os mercenários hessianos em Trenton celebravam com vinho e canções, ele liderou 2.400 homens de volta através do rio gelado, sob uma tempestade de neve que teria detido qualquer outro. Ninguém em sua consciência atacaria naquela noite. Justamente por isso, ele atacou. Às 4 da manhã do dia 26, os hessianos acordaram com baionetas em suas gargantas. Em menos de 2 horas, 900 foram capturados, 100 mortos, contra apenas 10 baixas continentais. Não foi uma batalha. Foi uma execução estratégica, um golpe de mestre que reacendeu a chama da esperança. Uma semana depois, em Princeton, Washington repetiu a dose.
Os britânicos, agora perplexos, foram empurrados para fora de Nova Jersey. As vitórias não salvaram apenas o exército. Salvaram a revolução. O Congresso voltou a Filadélfia. Os recrutamentos dispararam. E pela primeira vez, o mundo olhou para aqueles colonos rebeldes e viu não um bando de sonhadores, mas uma nação em formação. Mas Washington não era um homem de se embriagar com o sucesso. Com poucos milhares de soldados, ele sabia que cada vitória era um risco calculado. Enquanto isso, dois jovens se juntavam ao seu círculo. Alexander Hamilton, o artilheiro de 22 anos com uma mente tão afiada quanto sua pena, e o Marquês de Lafayette, o aristocrata francês de 20 anos que trocou os salões de Versalhes pelas trincheiras da liberdade. Ambos trariam algo que o exército continental precisava desesperadamente: genialidade e influência. Enquanto o verão de 1777 se aproximava, Howe fez sua jogada. Desembarcando na Baía de Chesapeake, marchou sobre Filadélfia, certo de que a captura da capital quebraria a resistência. Washington, porém, já estava um passo à frente. Posicionou suas tropas nas ravinas de Brandivine Creek, transformando o terreno em uma armadilha. A cidade aguardava. E desta vez o general não pretendia recuar. O ar estava carregado de expectativa na manhã de 11 de setembro. Não era apenas mais uma batalha que se aproximava. Era o momento que poderia definir o destino da revolução. Howe, confiante em sua superioridade numérica, lançou 5.000 mercenários esse ano em um ataque frontal contra as linhas americanas, enquanto o grosso de suas tropas, 8.000 homens, executava uma manobra audaciosa, um movimento lateral para flanquear as posições de Washington em Brandivine Creek. O general americano, no entanto, não estava apenas defendendo, estava liderando na linha de frente, com a determinação de quem sabe que cada metro de terreno cedeu seria pago com sangue. Por horas, os continentais resistiram com uma tenacidade que surpreendeu até os veteranos britânicos. Mas ao meio-dia, os relatórios começaram a chegar. O corpo principal do exército de Howe não estava onde se esperava. Washington sentirá o cheiro da armadilha. Flancos, ordenou, mas era tarde. Ao galopar para o setor ameaçado, deparou-se com uma visão que gelou seu sangue. Não eram apenas 2 brigadas de casacas vermelhas à sua frente, era todo o exército de Howe, avançando em colunas disciplinadas, prontas para esmagar a resistência. Às 4 da tarde, o cerco se fechou. 3 ondas de ataque britânico se lançaram contra as linhas americanas, que apesar da bravura, não puderam sustentar a pressão. O resultado foi devastador, mais de 1.000 baixas, 400 prisioneiros e uma retirada forçada. Filadélfia, a joia da Revolução, caiu nas mãos do inimigo. O Congresso, abalado, fugiu para Trenton. Mais uma vez, Washington havia sido superado, não por falta de coragem, mas pela incapacidade de antecipar a manobra decisiva de Howe. A derrota em Brandivine doía, mas o general não era homem de se render ao desânimo. Menos de um mês depois, em 3 de outubro, ele contra-atacaria com uma ousadia que só ele seria capaz, um assalto noturno ao acampamento britânico em Germantown, ecoando a glória de Trenton. A estratégia era brilhante, 4 colunas avançando em silêncio pela névoa, com baionetas caladas, para surpreender Howe em seu próprio quartel-general. Mas a guerra não perdoa erros. A coordenação falhou. Uma das colunas se perdeu no escuro. Outra, ao avistar uma casa que acreditava ser o alvo, abriu fogo prematuramente, alertando os britânicos. O que deveria ser uma vitória esmagadora transformou-se em um banho de sangue. Os continentais recuaram com o dobro de baixas que o inimigo, mais uma derrota, mais um golpe na moral já combalida. E no entanto, havia algo que nem Howe nem seus generais conseguiam entender: aquele exército não quebrava. Mesmo ferido, mesmo humilhado, Washington mantinha seus homens de pé. E então, como um raio em meio à tempestade, veio a notícia que mudaria tudo. Em 17 de outubro, Horatio Gates esmagara o exército de Burgoyne em Saratoga. 5.000 britânicos renderam-se. Uma vitória tão retumbante que ecoou além das colônias, chegando aos salões de Versalhes, onde a França finalmente decidiu apostar nos rebeldes. Washington deveria ter comemorado. Mas a vitória de Gates era uma faca de 2 gumes. O Congresso, encantado com o novo herói, nomeou o presidente do Board of War, um cargo que na prática o colocava acima de Washington. Pior, trouxeram Thomas Conway, um francês arrogante que não escondeu seu desprezo pelo comandante em chefe, nomeando um inspetor-geral com poderes para reorganizar o exército. A mensagem era clara: você não é mais indispensável. Quando Conway chegou a Valley Forge para anunciar sua promoção, Washington o recebeu com uma frieza cortante.
Meus generais não reconhecerão sua autoridade, advertiu, enquanto seus olhos gelados deixavam claro que qualquer desafio seria esmagado. O Congresso poderia dar ordens, mas era ele quem mantinha aquele exército unido, e agora, no inverno de 1777, essa união seria posta à prova como nunca. Valley Forge não era apenas um acampamento. Era um teste de resistência. A 20 milhas de Filadélfia, onde Hall se aquartelara em conforto, os continentais enfrentavam um inferno na terra, frio que congelava os dedos, fome que roía as entranhas, doenças que ceifavam homens aos montes. Congressistas prometiam suprimentos que nunca chegavam. Os artigos da Confederação, aquele documento frágil que deixava os estados livres para ignorar os pedidos de ajuda, mostravam sua ineficácia na hora mais crítica. Washington escrevia carta após carta suplicando por mantimentos, por armas, por qualquer coisa que mantivesse seus homens vivos. As respostas, quando vinham, eram evasivas. Mas foi ali, naqueles meses sombrios, que o verdadeiro caráter daquele exército se revelou. Não eram apenas soldados, eram sobreviventes. E eles tinham algo que os britânicos jamais poderiam tirar, um líder que nunca os abandonaria. Washington estava lá, todos os dias montado em seu cavalo, inspecionando as tropas, ouvindo suas queixas, compartilhando sua fome. E então, como um sinal divino, chegou ela, Marta, sua esposa, trazendo não apenas suprimentos, mas esperança. Sua presença acendeu uma faísca nos corações exaustos. Os homens, que mal tinham forças para se levantar, endireitavam os ombros quando ela passava. Ela não era apenas a esposa do general, era a mãe daqueles soldados. E quando tudo parecia perdido, veio ele, Friedrich von Selben, o prussiano que havia forjado exércitos para Frederico, o Grande. Um homem que sabia transformar camponeses em máquinas de guerra. Em poucas semanas, Selben reescreveu o destino daquele exército. Ensina-os a marchar em formação, a manejar baionetas com precisão mortal, a obedecer como um só corpo. Seu manual de treinamento se tornaria a Bíblia do exército americano pelos próximos 100 anos. E quando a neve derreteu em março, os homens que entraram em Valley Forge como mendigos saíram como guerreiros. 12.000 soldados, disciplinados, famintos por vingança. Mas a verdadeira virada não viria apenas da disciplina. Viria de um documento assinado a 6 de fevereiro de 1778, em Paris, a aliança com a França. De repente, a guerra não era mais uma rebelião colonial, era um conflito global. Os britânicos, agora ameaçados por uma potência europeia, foram forçados a recuar. Sir Henry Clinton, o novo comandante, abandonou Filadélfia, levando consigo 8.000 homens para defender as Índias Ocidentais. Era a chance que Washington esperava. E então veio Momotaro. Clinton, em retirada, era uma presa tentadora. Washington ordenou a Charles Lee, seu segundo em comando, que atacasse com 5.000 homens. Lee, sempre cético, avançou com hesitação, e pagou caro por isso. Os britânicos, percebendo a fraqueza, contra-atacaram com fúria. As linhas americanas vacilaram. E foi então que Washington perdeu a paciência. A fúria de Washington não era apenas contra Lee. Era o fogo de um líder que sabia reconhecer um momento decisivo. Com os dentes cerrados e a determinação estampada no rosto, ele reuniu suas reservas, 6.000 homens, o último suspiro de uma batalha que não poderia ser perdida. Não era apenas uma questão de tática, era uma questão de honra. E quando o canhão britânico rugiu pela última vez em Momotaro, foram as baionetas americanas, empurradas por uma vontade inquebrantável que viraram a maré. 2 horas de sangue, suor e terra pisoteada. 2 horas em que o destino da revolução pendia por um fio. Mas eles resistiram. Quando a poeira baixou, Clinton escapuliu, como sempre. Washington poderia ter perseguido os britânicos, esgotados e vulneráveis, mas um general não se deixa cegar pela vingança. Ele conhecia o custo de um exército exausto. E assim, com a disciplina que o definia, ordenou que seus homens se recolhessem. A guerra não se ganharia em uma única batalha, mas em 1000 decisões sábias. Mas havia uma conta a acertar. Charles Lee, o homem que hesitou quando a vitória estava ao alcance, foi levado a julgamento. A corte marcial não teve piedade, culpado. Washington, que já tolerara insubordinações e dúvidas, finalmente viu justiça ser feita. Lee foi dispensado, e o exército purificado. Enquanto isso, ao sul, os britânicos mudavam de estratégia. A Virgínia, as Carolinas, a Geórgia, agora eram eles os alvos. Washington, porém, não era homem de se deixar distrair. Sabia que a guerra se decidiria não apenas nos campos de batalha, mas na paciência de quem soubesse esperar pelo momento certo. E enquanto os britânicos marchavam confiante pelo sul, ele tecia sua teia em silêncio.
O verão de 1778 trouxe um sopro de esperança. A frota francesa, ousada, subiu pela Baía de Chesapeake para se unir às tropas de Washington. Era uma aliança necessária, mas não isenta de tensões. Os aristocratas franceses olhavam com desdém para aqueles camponeses rebelados, enquanto os americanos desconfiavam dos motivos de uma monarquia que os ajudava mais por ódio aos britânicos do que por amor à liberdade. Washington, porém, era pragmático. Se a França queria lutar ao seu lado, ele aceitaria, mas nunca se curvaria. E então veio o teste. No verão seguinte, Clinton tentou cortar o coração da revolução, o rio Hudson. Se dominasse aquelas águas, New England ficaria isolada, asfixiada. Mas Washington mais uma vez estava à frente. Com manobras precisas e uma rede de informantes que lhe davam olhos em cada movimento britânico, ele frustrou os planos de Clinton. O Hudson permaneceu americano. A revolução viva. Mas 1780 foi um ano de sombras. O dinheiro escasseava. Os suprimentos também. Os soldados, esfarrapados e famintos, começavam a murmurar. Sem a França tudo desabaria. E foi então que Lafayette, o jovem marquês que havia se apaixonado pela causa americana, voltou a Paris não como um mensageiro, mas como um profeta. Com palavras ardentes convenceu o rei Luís XVI. A América não poderia cair. Em julho de 1780, 6.000 soldados franceses comandados pelo experiente Rochambeau, desembarcaram em Newport. Com eles veio a promessa de que a maré da guerra finalmente mudaria. Mas o sul sangrava. Charleston caiu. Gates, o herói de Saratoga, foi humilhado em Camden por Corvallis, provando que a glória passada não garantia vitórias futuras. O Congresso sem alternativa demitiu. Washington mais uma vez era o único pilar que não tremia. E então veio a traição. Benedict Arnold, o bravo de Saratoga, o homem que já salvara a revolução, sentia-se esquecido, menosprezado. A ingratidão, ou a ambição, o corrompeu. Em agosto, assumiu o comando de West Point, a joia estratégica do Hudson. Não para defendê-la, mas para entregá-la. Se não fosse pela captura de seu mensageiro, John André, com os planos da traição costurados nas meias, a guerra poderia ter terminado ali. Arnold fugiu. Washington, mais uma vez, viu um de seus próprios quase destruir tudo. 1781 chegou com os britânicos dominando o sul e Arnold, agora um general britânico, saqueando a Virgínia. Até Monticello, a casa de Jefferson, foi profanada por suas tropas. Era uma afronta pessoal. E Washington, que até então resistira a levar a guerra para o sul, sentiu o chamado do dever. Não era apenas uma questão militar. Era uma questão de terra, de lar, de tudo pelo que haviam lutado. Lafayette, já no sul, enfrentava Arnold com uma força ínfima. Washington, relutante, enviou reforços. Mas seu instinto lhe dizia que o golpe final não viria da Virgínia, e sim de Nova York. Ali, acreditava ele, Clinton cometeria um erro. Ali, a guerra seria decidida. Os franceses, porém, tinham outros planos. Rochambeau, com a sabedoria de um veterano, viu que Washington ainda não enxergava. O sul era a chave. E quando a notícia chegou, uma frota francesa, 29 navios sob o comando do almirante de Grace, zarpando das Índias Ocidentais rumo a Chesapeake. O cenário mudou. Corvallis, confiante demais, recuara para Yorktown, uma armadilha geográfica perfeita, cercado por água em 3 lados, sem escape. Washington entendeu. Era agora ou nunca. Com Rochambeau marchou para o sul em uma corrida contra o tempo. De Grace chegaria em setembro, e só ficaria até novembro. Se não agissem rápido, a oportunidade se perderia. Quando os dois generais se encontraram com o almirante, o plano foi traçado com precisão cirúrgica, e Yorktown seria sitiada. Corvallis, esmagado. No dia 28 de setembro, as tropas americanas e francesas começaram a cavar as trincheiras. Corvallis, cercado, ainda sonhava com reforços que nunca viriam. Clinton, em Nova York, hesitou. E enquanto os canhões aliados rugiam, destruindo as defesas britânicas, a realidade se impôs. Não havia saída. No dia 14 de outubro, os aliados tomaram 2 baterias britânicas. No dia 16, estavam tão perto que podiam ouvir os gritos dos sitiados. Corvallis, desesperado, tentou uma fuga noturna pelo rio York. O mau tempo traiu. E então, na manhã de 17 de outubro, uma bandeira branca foi hasteada. Corvallis não teve coragem de enfrentar Washington. Enviou um subordinado para negociar a rendição. Os termos foram ditados pelos vencedores. 8.000 soldados britânicos deporiam as armas. A guerra, depois de 6 anos de sangue, estava finalmente no seu fim.
Quando as tropas britânicas marcharam entre duas fileiras de americanos e franceses, com suas bandeiras abaixadas, a banda tocou uma melodia que ecoaria pela história, The World Tournée Upside Down. Porque naquele dia, o mundo realmente virou. E George Washington, o homem que nunca desistiu, estava lá para ver. A rendição em Yorktown não encerrou a guerra de imediato, mas foi o golpe final que convenceu as autoridades britânicas. Em Londres, a notícia ecoou como um veredicto inapelável. Não valia mais a pena sustentar o custo exorbitante de uma guerra perdida. Dizem que, ao receber a notícia, Lord North teria exclamado, desolado: "Oh Deus! Tudo acabou!" E não era exagero. Seu governo desmoronou em questão de meses, arrastado pelo peso da derrota. Em 1782, Sir Guy Carleton assumiu o comando das forças britânicas, não para lutar, mas para orquestrar a retirada, um reconhecimento tácito de que a América já não pertencia à coroa. Washington, porém, não se deixava iludir por gestos de boa vontade. Desconfiava das propostas de paz e se preparava para mais um inverno de incertezas. Afinal, a história já lhe ensinara que a guerra não terminava com um tratado, mas com a última bala disparada. Ainda assim, os combates esparsos que persistiram no sul em 1782 foram pouco mais que suspiros de um conflito moribundo. O mundo já havia virado de cabeça para baixo e não havia volta. Até que em 30 de novembro de 1782 veio a confirmação. Os termos preliminares de paz foram assinados em Paris. Era a vitória que poucos ousaram sonhar. A independência dos Estados Unidos da América, daquele vasto território que se estendia dos Grandes Lagos ao Mississippi, era finalmente reconhecida. Um acordo tão generoso que parecia quase um milagre. E em setembro de 1783, o tratado definitivo selou que a espada já havia decidido. Mas o que faria agora o homem que liderara essa revolução? Washington, no auge de seu poder, com um exército leal a seus pés, poderia ter se coroado rei, ditador, qualquer coisa que a ambição humana desejasse. Em vez disso, escolheu o caminho de Cincinnati. No dia 23 de dezembro de 1783, na frente de seus oficiais emocionados, devolveu sua comissão e voltou para Mount Vernon, não como um conquistador, mas como um cidadão. Um gesto tão simples quanto revolucionário, ecoando a lenda do general romano que, após salvar Roma, voltou ao arado. A mensagem era clara: a América não seria governada por homens que se apegavam ao poder, mas por aqueles que sabiam quando deixá-lo. De volta à sua propriedade, Washington encontrou uma terra exausta, marcada pelos anos de guerra. Os campos precisavam ser reconstruídos, as dívidas quitadas, e a rotina de um fazendeiro parecia um mundo distante da glória dos campos de batalha. Mas era ali, entre os carvalhos e as fileiras de tabaco, que ele buscava refúgio. Até mesmo Lafayette, seu jovem aliado francês, tentou convencê-lo a abraçar uma causa ainda mais ousada, um experimento para educar e libertar escravos, transformando-os em agricultores livres. Washington ouvia e refletia. Sabia que a escravidão era uma instituição moralmente podre e economicamente ineficiente. Depois da guerra, sua aversão a ela só cresceu. E, no entanto, como desmontar um sistema que sustentava não apenas sua própria fortuna, mas toda a economia do Sul? Ele, como tantos outros, acreditava, ou queria acreditar, que a escravidão desapareceria com o tempo, como uma ferida que cicatriza sozinha, uma ilusão conveniente. Mas o destino não permitiria que Washington vivesse em paz por muito tempo. Sua reputação era um farol que não podia ser apagado. Durante a guerra, ele clamara por um governo central forte, capaz de unir estados divididos e garantir o sustento de seus soldados. Agora, quando a ideia de reformar os artigos da Confederação ganhou força impulsionada por seu antigo auxiliar, Alexander Hamilton, e pelo astuto James Madison, o chamaram mais uma vez. Veio a liderar a delegação da Virgínia na Convenção Constitucional, disseram-lhe: "A América precisa de você." Filadélfia, maio de 1787. Depois de meses de hesitação, Washington aceitou o chamado. Não por ambição, mas por dever. E quando a convenção começou em 25 de maio, ele estava lá, não como um partidário, mas como o árbitro que todos respeitavam. Sua presença sozinha já era um símbolo, um homem acima das facções, capaz de mediar entre visões opostas. Os debates eram acalorados. Duas questões dominavam as discussões: como dividir o poder? Os estados populosos, como a Virgínia, exigiam representação proporcional. Os menores, temendo serem engolidos, lutavam por igualdade. Até que, em meados de julho, veio o acordo. O Senado daria voz igual a todos, a Câmara dos Representantes, assentos baseados na população. Um equilíbrio frágil, mas necessário.
E então veio a questão que manchava a própria alma da nação, a escravidão. Os estados escravistas insistiram em contar seus cativos para aumentar sua representação no Congresso, não como cidadãos, é claro, mas como propriedade. O compromisso foi grotesco. Cada escravo valeria 3/5 de uma pessoa. Uma fração que expunha a hipocrisia de uma república nascida proclamando que todos os homens são criados iguais. Ainda assim, a convenção avançou. Criou-se um poder executivo independente, livre das amarras do Congresso. E quando o documento final foi assinado, em 17 de setembro de 1787, todos sabiam, aquele homem sentado à frente, com sua postura serena e olhares penetrantes, seria o primeiro a ocupá-lo. Mas a ratificação não foi imediata. Só em julho de 1788, quando até a Virgínia, sua própria terra, aderiu à Constituição, o caminho ficou livre. E então veio a pergunta que o atormentava: deveria aceitar a presidência? Os rumores já o pintavam como um aspirante a monarca, um novo César. Washington conhecia os perigos da fama. Não tinha herdeiros, não ambicionava uma dinastia. Era, acima de tudo, um americano, um homem comum, elevado pelas circunstâncias, não pelo sangue. Quando as urnas falaram, em 1789, a decisão foi unânime. Todos os eleitores o escolheram. John Adams, o massachusettiano de língua afiada, seria seu vice. E assim, em 30 de abril, sob os olhares de uma multidão emocionada em Nova York, George Washington prestou juramento como o primeiro presidente dos Estados Unidos. O governo que herdou era pouco mais que um esboço. O Congresso ainda se organizava, as instituições engatinhavam. A Constituição deixará deliberadamente vagas as funções do presidente. Caberia a ele definir os limites de seu próprio poder. E Washington, com sua prudência característica, escolheu agir com medida. Até o verão de 1790, já havia formado seu gabinete. Hamilton no Tesouro, Knox na Guerra, Jefferson nas Relações Exteriores e Edmund Randolph como Procurador-Geral. Não era um conselho de ministros à moda britânica, mas um grupo de homens brilhantes, e muitas vezes divergentes, reunidos sob sua liderança. E entre eles, um nome se destacava: James Madison, o pai da Constituição, cujo intelecto aguçado seria crucial nos anos que viriam. Mas isso é outra história. Mas enquanto o novo governo tomava forma, uma batalha de ideias se desenrolava nos bastidores, e ela traria consequências que ecoariam por décadas. No centro desse conflito, dois titãs, Alexander Hamilton, o visionário incansável, e Thomas Jefferson, o filósofo da liberdade. Ambos serviam ao mesmo presidente, mas enxergavam futuros radicalmente distintos para a nação. Hamilton, o arquiteto financeiro da União, não se contentava em consertar as finanças, queria redefini-las. Seu relatório sobre o crédito público, apresentado em janeiro de 1790, era mais do que um plano econômico, era uma declaração de intenções. Assumir as dívidas estaduais? Criar um banco nacional? Implantar impostos federais? Cada proposta era um tijolo na construção de um governo central forte, capaz de rivalizar com as potências europeias. Washington, que conhecia o valor de um exército bem suprido e de um tesouro estável, via mérito na audácia de Hamilton. Afinal, como comandar uma nação se ela não podia pagar por sua própria defesa? Mas nem todos compartilhavam desse entusiasmo. James Madison, outrora aliado próximo de Hamilton, agora hesitava. Aqueles impostos, aquelas dívidas assumidas, não soavam como os mesmos abusos que haviam inflamado a Revolução? Quando o Congresso começou a debater as propostas, Madison rompeu publicamente com o secretário do Tesouro, um golpe que Washington sentiu como uma traição pessoal. O presidente, que valorizava a União acima de tudo, via seu gabinete se fragmentar justamente quando a nação mais precisava de coesão. E então veio a questão da capital. Os sulistas, liderados por Jefferson e Madison, exigiam que o centro do poder fosse deslocado para mais perto de suas terras, preferencialmente às margens do Potomac, onde ambos possuíam propriedades. Hamilton, pragmático, viu ali uma moeda de troca. Em junho de 1790, durante um jantar histórico em Nova York, os três homens, Hamilton, Jefferson e Madison, selaram um acordo. O Norte apoiaria a transferência da capital para o Sul, e o Sul, em troca, aprovaria o plano de assumir as dívidas estaduais. Washington, sempre atento ao equilíbrio, abençoou a solução. Em 1791, a primeira pedra da nova capital foi lançada em um pântano às margens do Potomac, um terreno que, com o tempo, se transformaria no símbolo do poder americano. E o presidente, em um gesto de humildade rara,
permitiu que a cidade levasse seu nome, embora insistisse que o distrito fosse chamado Colômbia, um tributo poético à nação que ajudara a forjar. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, a Revolução Francesa ganhava contornos cada vez mais sangrentos. Jefferson, que havia testemunhado seus primeiros dias em Paris, via na queda da Bastilha o triunfo dos ideais que ele mesmo defendia: liberdade, igualdade, o fim dos privilégios aristocráticos. Mas Washington, com o instinto de um general que conhecia o caos da guerra, desconfiava. Uma revolução que devora seus próprios filhos, murmurava, enquanto notícias dos massacres de setembro chegavam a Filadélfia. Sua preocupação não era infundada. Em 1793, a guilhotina ceifaria as vidas de Luís XVI e Maria Antonieta, e Lafayette, o herói de duas revoluções, seria preso e condenado ao exílio. Esses eventos distantes só aprofundavam a divisão no gabinete. Hamilton, que via na França uma ameaça à estabilidade comercial dos Estados Unidos, defendia uma neutralidade estrita, e até uma aproximação com a Grã-Bretanha, o antigo inimigo. Jefferson, por sua vez, clamava por solidariedade aos revolucionários franceses, acusando Hamilton de querer transformar a América em uma monarquia disfarçada. As acusações voavam: aristocrata jacobino, traidor da Revolução. O que começara como um debate intelectual agora ameaçava rasgar o tecido da jovem república. Washington mais uma vez foi chamado a agir, e como sempre, escolheu o caminho da prudência. Em abril de 1793, emitiu sua Proclamação de Neutralidade, um documento que estabelecia os Estados Unidos como uma nação acima das disputas europeias, mas que na prática, favorecia os interesses comerciais com a Inglaterra. Jefferson, furioso, considerou renunciar. Hamilton, triunfante, via sua visão se consolidar. O que poucos percebiam era que naquele momento, nascia algo maior do que uma simples discordância. Nascia o sistema partidário americano. Os seguidores de Hamilton, defensores de um governo central forte e de uma economia industrial, começavam a se organizar como federalistas. Os partidários de Jefferson, apostando nos direitos dos estados e na agricultura, adotavam o nome de republicanos democratas. Washington, que desprezava as facções como uma ameaça à unidade nacional, via seu pior pesadelo se materializar. E, no entanto, era impossível negar que aquela tensão criativa estava forjando a identidade da nação. Cada debate, cada concessão, cada vitória ou derrota no Congresso era um passo na construção de algo sem precedentes. Uma república que não dependia de reis nem de ditadores, mas da força de suas instituições e da sabedoria de seus líderes, mesmo quando esses líderes discordavam. Washington não era um homem de ilusões. Sabia que a unidade que tanto almejava para a nação era frágil como vidro soprado, e que os dois titãs de seu gabinete, Hamilton e Jefferson, estavam transformando suas divergências em um abismo. Ainda assim, o presidente persistia. Ele, que havia unido exércitos divididos e conduzido uma revolução com mãos firmes, acreditava que poderia mais uma vez tecer um consenso onde outros só viam ruptura. Afinal, não era por acaso que ambos os lados o imploravam para permanecer. Para os federalistas, ele era o único capaz de conter o caos democrático que temiam. Para os republicanos, o último bastião contra a tirania monopolista que denunciavam. Todos dependemos uns dos outros, parecia dizer sua permanência no cargo, uma verdade inconveniente que nem mesmo seus adversários podiam ignorar. E assim, no inverno de 1792, a nação o reconduziu ao poder por mais 4 anos. Adams manteve seu posto como vice-presidente, superando Jefferson por uma margem estreita, mas o verdadeiro sinal dos tempos estava na Câmara dos Representantes. Os republicanos jeffersonianos haviam conquistado a maioria. Era um aviso. O Congresso, que deveria ser o pilar de apoio à administração, agora respirava o ar da oposição. Washington sabia que seu segundo mandato não seria uma repetição do primeiro, e que os desafios que viriam não seriam domados com discursos ou gestos simbólicos. O mundo, afinal, estava em chamas. Desde 1792, a Europa ardia na Revolução Francesa, e os ecos daquele terremoto chegavam às costas americanas como ondas de um maremoto. Jefferson, com sua fé inabalável nos ideais de 1776, insistia: a França era a irmã de armas da América, unida por sangue derramado na independência. Como poderia os Estados Unidos virarem as costas a uma república nascente, mesmo que seu rei tivesse caído sob a lâmina da guilhotina? Hamilton, por sua vez, via naqueles eventos não uma revolução, mas um pesadelo, a anarquia disfarçada de liberdade, o terror vestido de virtude.
Para ele, a aliança com a França era um pacto com um cadáver, e um cadáver perigoso, que arrastaria a América para uma guerra que ela não poderia vencer. Washington, sempre pragmático, enxergava além das paixões. Sabia que a jovem república não tinha músculos para impor sua vontade no palco global. A neutralidade não era covardia, era sobrevivência. Em 22 de abril de 1793, ele declarou solenemente: os Estados Unidos não tomariam partido. Mas a história, como sempre, tinha seus próprios planos. Foi então que chegou ele, Edmond Charles Genet, o enviador do francês, desembarcando em Charleston com a arrogância de um homem convencido de que a América já era sua. Em Filadélfia, a capital provisória, Genet não se contentou em diplomacia discreta. Ele inflamou as multidões, recrutou corsários para saquear navios britânicos em portos americanos e, com um sorriso afiado, desafiou abertamente a autoridade de Washington. O povo está conosco, parecia dizer cada um de seus discursos, como se a vontade popular fosse um cheque em branco para a revolução. Até que, em um gesto de desdém final, ameaçou apelar diretamente aos cidadãos, ignorando o governo que os representava. O erro foi fatal. Genet subestimou o orgulho americano e a paciência de Washington. Quando o gabinete exigiu seu recall, a França, agora dominada pelos jacobinos, não apenas o abandonou como condenou à morte. E foi então que o presidente, o mesmo que havia liderado uma revolução contra a tirania, estendeu a mão a um homem que tentará subverter sua própria autoridade. A América não entrega seus hóspedes à vingança alheia, decretou. Genet, o incendiário, tornou-se um refugiado, um paradoxo vivo da clemência que só um gigante como Washington poderia oferecer. Mas a tempestade não arrefecia. Do outro lado do Atlântico, a Grã-Bretanha, ferida em seu orgulho e temerosa da contaminação revolucionária, começou a estrangular o comércio americano. Navios neutrales eram interceptados, cargas confiscadas, marinheiros sequestrados sob o pretexto de serem desertores britânicos, mesmo quando suas veias corriam com sangue americano. Era uma provocação calculada, um teste de força. E Washington, mais uma vez, viu-se obrigado a escolher entre a guerra e a humilhação. Os federalistas clamavam por ação. Negociar é mostrar fraqueza, murmuravam. Hamilton, sempre o estrategista, propôs um enviado especial, alguém que pudesse extrair concessões sem ceder à pressão. A escolha recaiu sobre John Jay, juiz-chefe da Suprema Corte, um homem de lei, não de espadas. A nomeação, porém, levantou sobrancelhas. Até onde podia ir um magistrado antes de manchar a independência do judiciário? Washington, pragmático como sempre, não hesitou. O país vem primeiro. O Tratado de Jay, assinado em fevereiro de 1795, foi um acordo imperfeito, como todos os que nascem de negociações reais. Evitou a guerra, abriu portos, mas deixou feridas abertas. Os britânicos mantiveram o direito de apreender navios em tempo de conflito, e os americanos ganharam pouco mais que promessas. Para os republicanos foi uma traição. Vendemos nossa soberania por migalhas, trovejou Jefferson, que já havia abandonado o gabinete em protesto. Na Câmara, seus aliados tentaram sabotar a implementação do tratado, negando os fundos necessários. Mas Washington, mais uma vez, não cedeu. Um acordo ruim é melhor que uma guerra perdida, parece ter pensado. E assinou. O custo, porém, foi alto. Jefferson, outrora seu secretário de Estado, agora liderava uma oposição que não mais sussurrava, mas gritava. As críticas ao tratado, e a Washington, inundaram a imprensa. O herói da Revolução, o pai da pátria, era agora acusado de monarquista, de traidor, de homem cansado demasiais para enxergar a corrupção de seus aliados. Até suas glórias passadas pareciam desbotar sob o peso das acusações. Será que minha espada já não vale nada? Deve ter se perguntado nas noites de insônia que agora o assombravam. A saúde, outrora de ferro, começava a falhar. Aos 64 anos, carregava nos ombros não apenas o peso do cargo, mas o fardo de uma nação que ainda não havia aprendido a caminhar sozinha. Em setembro de 1796, quando anunciou sua decisão de não buscar um terceiro mandato, não foi apenas um adeus, foi um legado. Se a América deve durar, parecia dizer sua retirada, ela não pode depender de um único homem. E em seu discurso de despedida, redigido com a pena afiada de Hamilton, deixou um último apelo. A unidade de governo que quase provou ser a âncora de nossa paz e prosperidade tem sido a minha constante solicitude. Uma advertência. Um pedido. Quase uma prece. Quando John Adams assumiu a presidência em março de 1797, a divisão que Washington tanto temera já era um fato consumado. Federalistas e republicanos não mais debatiam, guerreavam.
E o velho general, finalmente livre do palácio presidencial, voltou para Mount Vernon convencido de que havia feito sua parte. Mas a história teimosa não o deixaria descansar. Em 1798, quando a guerra com a França parecia iminente, a nação voltou a clamar por ele. Só Washington pode nos salvar, repetiam os jornais. Relutante, aceitou o comando do exército, não para lutar, mas para evitar que outros o fizessem. Nomeou Hamilton como seu segundo, uma escolha que irritou Adams e feriu velhas lealdades, mas que provou mais uma vez sua capacidade de colocar o dever acima dos ressentimentos. Quando a crise passou, quando a paz foi restaurada por negociações em vez de balas, ele finalmente pôde voltar para casa. E foi lá, entre os carvalhos de Mount Vernon, que George Washington encontrou seu último descanso. No dia 12 de dezembro de 1799, após 5 horas a cavalo inspecionando suas terras sob uma neve inesperada, voltou para o jantar com o peito pesado. Estou bem, mentiu quando a voz já falhava. 2 dias depois, a América perdia não apenas seu primeiro presidente, mas o último homem que todos os federalistas e republicanos, ricos e pobres, norte e sul, ainda conseguiam chamar de nosso. Sua morte não foi apenas o fim de uma vida, foi o fim de uma ilusão, a de que a unidade poderia ser permanente. Mas se Washington errou em algo, foi em subestimar o poder do exemplo que deixou. Pois mesmo quando a nação se rasgou em facções, mesmo quando a guerra civil ameaçou consumi-la décadas depois, sua sombra permaneceu, um lembrete de que, por mais profundas que sejam as divisões, a República ainda pode se escolher ser uma. Ao fechar os olhos para sempre, Washington deixou mais do que um legado político, deixou um testamento que desafiou as contradições de sua própria vida. Em suas últimas vontades, determinou que Martha herdaria suas propriedades, mas com uma condição que ecoaria como um grito silencioso de redenção. Após sua morte, os 123 escravos que lhe pertenciam seriam libertados. Vocês são amados, desejados e, acima de tudo, completamente livres. Palavras que, escritas em papel, carregavam o peso de uma verdade inconveniente. A liberdade que ele ajudara a forjar para a nação não se estendera até então. Aqueles que lavravam suas terras. Martha, não consultada sobre a decisão, temeu as consequências. O que aconteceria se os escravos, ao saberem da promessa de liberdade futura, se revoltassem antes? O medo era real, mas a determinação de Washington inabalável. Ele não viveria para ver o dia 1º de janeiro de 1801, quando, por sua ordem póstuma, os últimos cativos de Mount Vernon pisariam em solo livre. Martha, por sua vez, não resistiria muito além disso. Faleceria em maio de 1802, como se o fardo da história a tivesse consumido junto com o marido. A morte de Washington mergulhou a nação em luto. De Boston a Charleston, sinos dobraram, bandeiras foram hasteadas a meio mastro, e até seus antigos rivais políticos se curvaram diante da grandeza do homem que, por 67 anos, havia moldado o destino de um continente. Mas o que torna sua memória tão persistente não é apenas o brilho de suas vitórias, e sim a complexidade de suas falhas. Porque Washington não foi um deus, foi um homem. Um homem que, nascido em uma família colonial de recursos modestos, ascendeu nas fileiras do exército britânico apenas para ser humilhado pela metrópole que desdenhava dos virginianos rústicos. Um homem que, ferido no orgulho, lideraria a revolta contra o mesmo império que um dia servirá, provando que até os exércitos mais poderosos podem ser derrotados não pela força bruta, mas pela teimosia de um ideal. Sim, a guerra é cruel, e a independência tem um preço sangrento. Mas Washington entendeu algo que muitos de seus contemporâneos ignoravam. A liberdade não se conquista apenas com espadas, mas com a obstinação de acreditar que um país fundado em princípios pode, sim, sobreviver às suas próprias contradições. Ele presidiu a Convenção Constitucional não como um teórico, mas como um pragmático que sabia que a unidade exigia concessões. Defendeu um governo federal forte não por dogma, mas porque via na fragmentação o germe da ruína. E mesmo quando seus pares, os brilhantes, os ideológicos, os Hamilton e os Jefferson, se digladiavam em debates abstratos, Washington agia. Porque governar não é filosofar, é escolher, todos os dias, entre o possível e o desejável. Claro, seus críticos têm razão em um ponto. Ele não foi o melhor estrategista militar. Perdeu mais batalhas do que ganhou. New York, Brandywine e Germantov, derrotas que poderiam ter quebrado um homem menor. Mas aqui está o segredo de seu gênio. Washington não precisava vencer todas as batalhas. Precisava apenas garantir que seu exército sobrevivesse até a próxima.
E quando chegou Yorktown, não foi apenas a força americana que triunfou, mas a aliança que soube tecer, a paciência que soube cultivar, a humildade de reconhecer que sozinhos não venceriam. A vitória não pertenceu a um general, mas a um líder que entendeu que a grandeza não está em nunca cair, mas em levantar-se mesmo quando o chão parece desmoronar. E como político, não tinha a mente afiada de Hamilton nem a eloquência inflamada de Jefferson, mas tinha algo que nenhum deles possuía em igual medida: a confiança de um povo que, apesar das divisões, ainda acreditava nele, porque Washington não governava com palavras, governava com ações. Quando os estados ameaçavam se desunir, foi sua autoridade moral que os manteve coesos. Quando a dívida nacional ameaçava afundar a república, foi sua firmeza que estabilizou a moeda. Quando a escravidão rasgava a consciência nacional, foi sua evolução tardia, ainda que incompleta, que plantou a semente de um debate que a nação não poderia mais ignorar. Sim, ele adiou. Sim, ele hesitou. Poderia ter sido mais radical, mais rápido, mais decisivo. Mas a história não é feita de heróis perfeitos, e sim de homens imperfeitos que mesmo assim empurram o mundo um passo à frente. Washington não aboliu a escravidão em vida, mas sua decisão de libertar seus próprios escravos foi um ato de contradição tão humana quanto reveladora. O homem que ajudara a construir uma nação baseada na liberdade morreu sabendo que sua própria mão havia segurado as correntes de outros. Então, como julgar George Washington? Como general que, contra todas as probabilidades, derrotou o Império Britânico. Como presidente que, com mãos calosas de guerreiro, teceu as primeiras costuras de uma república frágil. Ou como homem que, apesar de suas falhas, ainda nos faz perguntar: será que nós, hoje, teríamos a mesma coragem de escolher a unidade quando tudo nos empurra para o conflito? Talvez a verdade esteja justamente aí na tensão entre o que ele foi e o que poderia ter sido. Porque legados não são estátuas imaculadas, são espelhos. E quando olhamos para Washington, não vemos apenas o passado. Vemos a nós mesmos, confrontados com a mesma pergunta que o perseguia: até onde estamos dispostos a ir pela ideia de que, apesar de tudo, ainda podemos ser uma nação?